Fala pessoal, estamos começando agora mais uma aula de Química. Na aula anterior você conheceu os dois tipos de misturas. As misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam apenas um aspecto, e as misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam vários aspectos. Hoje você vai conhecer os tipos de separação de misturas heterogêneas. Então, vamos que vamos! O primeiro processo que eu irei falar é bastante conhecido e muito utilizado nas nossas casas. Nós utilizamos esse processo quando estamos catando feijão ou separando milho. Ou seja, é um tipo de separação mecânica feita com as mãos. Esse processo é a catação. A definição é que é o processo de separação de misturas que se baseia na diferença de tamanho e aspecto das partículas da mistura de sólidos. O segundo processo também é utilizado frequentemente em nossas casas e também em laboratórios. Esse processo é a filtração. Em nossas casas, esse processo é utilizado para filtrar água, preparar café ou mesmo para a limpeza de residências em que utilizam aspirador de pó. No caso dos filtros das nossas residências, por exemplo, esse filtro ele é uma pedra porosa. Por isso, a definição é que a filtração é o processo utilizado para separar misturas de sólidos e gases ou de sólidos e líquidos utilizando um filtro. E aí esse filtro vai variar, vai depender de qual equipamento que nós estamos utilizando. O outro processo de separação de misturas é a decantação, que consiste em separar misturas de líquidos e sólidos ou de líquidos que não se misturam. Esse é um dos processos utilizados no tratamento da água antes de chegar nas nossas residências. Para que esse processo ocorra, é só deixar por alguns instantes a mistura em repouso e aí, com o tempo, nós iremos perceber que as partículas sólidas, ou dependendo se for mistura líquida, o líquido mais denso vai se depositar no fundo do recipiente. No caso do tratamento da água, esse processo é feito em um lugar chamado tanque de decantação. Inclusive, em laboratório, esse processo também é utilizado para separar líquidos que não se misturam. Nesse caso, nós utilizamos um tipo de funil, que é esse que vocês estão vendo na foto, que é o chamado funil de decantação. Por falar em laboratório, nós temos também um processo bastante utilizado em laboratório, que é a centrifugação. Esse processo é utilizado para separar sólidos que estão em suspensão nos líquidos. É uma espécie de decantação acelerada, em que se utiliza um equipamento específico chamado de centrífuga. Então, é o processo utilizado para separar sólidos que estão em suspensão nos líquidos. Essa técnica, inclusive, é utilizada em exames de sangue para separar os glóbulos vermelhos dos brancos. Agora, você já ouviu falar na expressão procurando uma agulha no palheiro? Imagine que você tem uma situação em que você tenha, por exemplo, vários pedacinhos de ferro misturado em areia. Como é que você faria para separar esses pedacinhos de ferro? Ou então, como nesse exemplo, várias agulhas misturadas em um palheiro, né? Em um monte de palhas. Na verdade, para fazer essa separação de uma maneira mais rápida, é só você utilizar um ímã. E aí chega ao processo que é conhecido como separação magnética ou imantação. Na verdade, ela pode ser separada para usar serragem, limalha de ferro, por exemplo, ou nesse caso, para separar algum material que ele tenha propriedades magnéticas. Nesse processo de separação, uma das misturas é atraída pelo ímã, justamente devido às suas propriedades magnéticas. Inclusive, algumas ferramentas, alguns equipamentos de trabalho, como chaves de fenda, utilizam esse princípio, utiliza essa questão das propriedades magnéticas. Agora imagine uma outra situação, que você tem uma mistura de sal e areia. Como é que eu faço para separar esse tipo de mistura? Eu não posso utilizar um ímã, porque nem o sal e nem a areia têm propriedades magnéticas. Então, nesse caso, nós utilizamos um outro processo, que é a chamada dissolução fracionada, que é o processo pelo qual se separam substâncias sólidas usando um líquido que dissolva apenas uma delas.
Nesse caso em específico, quando eu colocar a água, ela vai dissolver apenas o sal e não a areia. Então, dessa forma, eu consigo separar o sal da areia. Esse é o processo conhecido como dissolução fracionada. Um outro processo que utiliza um princípio parecido é a sedimentação fracionada ou flotação. Nesse caso, nós colocamos um líquido intermediário que tem densidade, na verdade, intermediária, né, entre as substâncias que estão envolvidas na mistura. E o que é que vai ocorrer? Nesse caso, eles vão se separar justamente por causa das densidades diferentes. Por exemplo, uma mistura de serragem e areia. Quando eu coloco a água, que vai ter uma densidade intermediária, ela vai separar a serragem da areia. Então, esse processo ele é conhecido como sedimentação fracionada. Não poderia ser o processo de dissolução, porque a água não é capaz de dissolver nenhuma das duas substâncias. Então, a única forma de separar seria justamente pela diferença de densidade. Temos também um processo que é muito conhecido nas nossas residências, principalmente para quem consome amendoim, né? E aí vai tirar aquelas cascas do amendoim e aí sopra, né, para tirar. Esse processo que você vai tirar as cascas do amendoim soprando é a ventilação, que é o processo utilizado para separar misturas de sólidos utilizando justamente uma corrente de ar. Temos também um processo que é muito utilizado por garimpeiros para separar o ouro, que é mais denso do que a areia, que é menos densa. Esse processo é o processo de levigação, que é utilizado para separar misturas de sólidos de diferentes densidades, utilizando uma corrente de água. Temos ainda o processo de separação mecânica, utilizando uma peneira. E claro, o nome é peneiração. Esse é um processo utilizado para separar sólidos maiores de sólidos menores, ou ainda sólidos em suspensão em líquidos, utilizando o auxílio de uma peneira. Esse processo é muito utilizado na construção civil e também, claro, nas nossas casas, quando nós estamos preparando a tapioca, por exemplo, né, para o café da manhã, e aí vamos fazer a peneiração. Então, é justamente isso. Nesse processo, nós utilizamos o auxílio de uma peneira. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Hoje você conheceu os principais tipos de processos de separação de misturas heterogêneas. Na próxima aula, você irá conhecer os tipos de separação de misturas homogêneas. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo.